Muito bom dia, irmãos, irmãs e amigos da Congregação da Cruz da Vila Floresta. Hoje, 29 de março de 2020, e estamos no quinto domingo de Quaresma. Estamos cada um nas suas casas, porém todos na presença de Deus. O nosso Deus que está conosco, o Deus Emanuel. Por isso, para iniciarmos este nosso momento de reflexão na Palavra de Deus, quero convidar a fecharmos os nossos olhos e falarmos com Deus em oração. Em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, amado Pai, iniciamos este momento de reflexão na certeza da Tua companhia. Estamos, Senhor Deus, nas nossas casas, nos nossos lares, isolados uns dos outros, mas não isolados de Ti. Porque Tu és o Deus que está em todos os lugares, o Deus que ama, o Deus que acolhe, o Deus que perdoa. Pai amado, esteja presente nas nossas vidas, dá-nos o conforto da Tua palavra, o conforto do Teu perdão. E permita, Senhor Deus, que logo esta situação passe, para que a nossa rotina, o nosso dia a dia possa voltar ao normal e possamos voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltarmos para a Tua casa. Oramos no nome santo de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, o texto para essa nossa reflexão é o texto do Evangelho de João, capítulo 11, dos versículos 1 até o versículo 45. Porém, antes de meditarmos na palavra de Deus, eu quero convidar a termos um momento de confissão de pecados, onde cada um de nós, na sua intimidade, é convidado a falar com Deus em oração e também, em conjunto, queremos cantar esta canção. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por Ti, devendo estar bem firme no amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida, entrega a Ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Através desta canção, nós confessamos a Deus os nossos pecados. Por isso, como ministro da igreja, eu declaro a cada um de vocês: fiquem na paz, porque os seus pecados estão perdoados. Eu afirmo isso no nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos, o texto do Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 a 45, tem vários ensinamentos a nos dar. Porém, ele tem dois versículos que são base e fundamentais não apenas para este texto, mas para a nossa vida de fé. É o versículo 25 e 26, quando Jesus afirma: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus foi avisado
que seu amigo Lázaro estava morrendo. Ele demora ainda 2 dias para chegar até o povoado de Betânia, porque não pôde ir naquele momento. E chegando lá, ele recebe a notícia que Lázaro morreu. E a sua irmã Marta chega diante de Jesus e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Daí Jesus dá uma afirmação a Marta, dizendo algo que as pessoas na época já acreditavam. Jesus diz: o seu irmão vai ressuscitar. E nós podemos ter certeza que as pessoas, que o povo de Deus já acreditava na ressurreição dos mortos, porque Marta diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E aí vem então a afirmação de Jesus: eu sou, diz Jesus, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, este viverá, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. A morte é algo que nos machuca, a morte é algo que nos machuca, nos fere, porque nós não fomos feitos para a morte. Porém, o pecado entrou no mundo e o pecado causa a morte. Porém, Jesus vem a este mundo, vence a morte. A morte não o venceu, pelo contrário, ela foi derrotada quando Jesus ressuscita no domingo de manhã, mostrando ao mundo que ele venceu a morte, que ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele ressuscita e garante a todos nós a nossa ressurreição. Diz a palavra de Deus: se Jesus não tivesse ressuscitado, é vã a nossa fé. Não tem por que acreditarmos num Deus que a morte venceu. Mas não, Jesus venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. E ele ainda pergunta para Marta: você crê nisso? E Marta dá um testemunho de fé bonito quando ela diz: eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Queridos irmãos, Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fez lá no Éden. Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fez ao seu povo de Israel. Jesus é o Deus vivo, o Deus Emanuel. Aquele que vence a morte em nosso lugar, aquele que está conosco todos os dias, aquele que de braços abertos nos recebe nos seus braços de amor, aquele que nos diz que nós podemos ter medos e angústias, mas ele está conosco sempre. O texto do Evangelho continua e tem um versículo que me chama muita atenção também, que é o versículo 35, quando diz assim: Jesus chorou. Muitas vezes em situação de dificuldade, situação de morte, as pessoas às vezes abraçando aquele que está enlutado, diz assim: não chore, seja forte. Não, chore sim. Não precisa ser forte, nós não somos fortes, nós somos fracos, nós somos seres humanos. Jesus chorou. Isso não é fraqueza, isso não é falta de fé, pelo contrário, é sabermos da nossa dependência de Deus. Amados, o texto continua dizendo assim, que Jesus chega diante onde Lázaro estava já morto e diz: Lázaro, venha para fora. Qual não foi a surpresa das pessoas ao verem Lázaro saindo, e Jesus ainda diz: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Um dia nós iremos ressuscitar, não aqui para esta vida, mas para a vida eterna. Todos aqueles que creem que Jesus é o seu Salvador, todos aqueles que creem que Jesus venceu a morte, pagou o preço dos pecados e ressuscitou dos mortos, estes irão ressuscitar para a vida eterna. Por isso, meus queridos, que possamos ter a certeza da fé, do amor, do perdão, da companhia deste que diz que é a ressurreição e a vida. Deste Jesus que afirma que quem crê nele, ainda que morra, viverá. De quem crê e vive nele, nunca mais morrerá.
Que Deus abençoe, nos fortaleça, nos mantenha nesta certeza, nesta fé em Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.